E aí, você tá preparado para aprender a fazer uma thumbnail incrível usando ferramentas gratuitas, o Photoshop? Você nem vai precisar instalar ele na sua máquina para conseguir fazer essa thumbnail totalmente de graça. Quer aprender? Fica aqui nesse vídeo que você vai ver como é que você faz isso. Oi, beleza? Aqui é Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Slide Mestre. E antes de qualquer coisa, meu querido, minha querida, já deixa aquele like maroto aí pra dar uma força pra esse canal. E não se esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar as notificações pra você ficar sempre atualizado de tudo o que nós postamos, beleza? Hoje eu vou te mostrar como você cria uma thumbnail do zero de forma muito fácil, tá? E eu vou te ensinar também como que você faz isso, um template pra você. Toda vez que você quiser criar essas thumbnails de forma bem rápida, bem prática e melhor, de forma gratuita, vai ficar muito fácil pra você, beleza? Eu tô aqui aberto com o Photopea, um site, né, completamente gratuito, que a ideia desse site é nada mais do que reimaginar, uma reimaginação do Photoshop. Ele tem praticamente todas as funções do Photoshop de forma muito simples. Você consegue fazer ali edições até avançadas, tá? Usando o Photopea. Você consegue exportar para todos os tipos de arquivos que você precisa aí, né? Então você pode exportar para PSD mesmo, para abrir no Photoshop, ou mesmo para você abrir depois, né, esse modelo novamente aqui no Photopea. Você pode exportar para PDF, você pode exportar como imagem também, como JPEG, PNG, enfim, ele é bem completinho e dá pra você usar aí todas as funções que você precisa pra criar suas fotos, suas imagens, né? E aqui a ideia é a gente fazer uma thumbnail, tá? Vamos lá. Então a gente vai vir em arquivo e vai criar um novo arquivo. Vou dar o nome aqui de thumbnail modelo. Já tava aqui porque tava fazendo alguns testes antes, né? E aqui, como vocês podem ver, 1280 por 720, tá na resolução de 720p. O YouTube, né, ele permite que a imagem ela esteja nessas dimensões de 1280 por 720, porque o máximo do tamanho que ela comporta também é de 2 mega, tá? O máximo do tamanho da nossa imagem. Então a gente não adianta a gente ficar trabalhando com imagem aqui em 4K, em Full HD, o YouTube ele não vai aceitar, tá? Então vamos trabalhar aqui com isso aqui que já é suficiente pra gente conseguir criar uma thumbnail muito legal aqui pros nossos vídeos. Aí a gente pode deixar aqui, ó, 72 dpi mesmo, que é a resolução padrão para arquivos de internet, e vamos clicar em criar. Maravilha, a gente já tem aqui criado o nosso arquivo em 720. Como vocês podem ver, a disposição é exatamente igual ao do Photoshop, até mesmo as cores são muito parecidas, tá? A gente tem aqui do lado esquerdo as nossas ferramentas, né, as ferramentas que a gente mais utiliza. Aqui do lado direito a gente tem aqui essas janelinhas onde a gente tem aqui as nossas camadas, aqui algumas opções pra gente editar as nossas imagens, enfim. Alguns atalhos que a gente usa no Photoshop funcionam aqui no Photopea também, só que outros não funcionam. Por exemplo, o Ctrl T, que é um atalho pra gente redimensionar a nossa imagem, é um atalho que a gente usa para abrir uma nova guia aqui do nosso Chrome, então não vai adiantar você usar aqui no Photopea, tá? Se você souber alguma outra forma de fazer isso, por favor me conte aqui, mas eu vou te ensinar de um jeito também que vai funcionar aqui, um truquezinho, tá? Vamos começar pela nossa imagem de fundo. Eu tô aqui bem na hype do Shingeki no Kyojin Attack on Titan, então eu pensei, pô, poderia fazer uma thumbnail do Attack on Titan, né? Então pra isso, eu só pesquisei, então vim aqui no meu Google Imagens e digitei lá Shingeki no Kyojin. Vem aqui nas imagens e aqui, ó, nas ferramentas eu procurei por imagens só com tamanho grande. E aqui tem inúmeras imagens que a gente pode utilizar. Como são imagens que a gente não vai utilizar para fins comerciais e como são imagens também que a gente vai alterar essas imagens, não tem problema de você usar aqui as imagens que tem aqui no Google. Então beleza, eu dei uma pesquisada aqui, procurei algumas imagens aqui, essa daqui, ó, essa foi a imagem e eu baixei, cliquei no botão direito, salvar a imagem como, já deixei ali salva. Então para isso a gente vai vir aqui em arquivo, abra e coloque. Isso significa o quê? Que eu vou abrir essa imagem e já colocar dentro aqui do meu documento. Então eu vou vir aqui, abra e coloque, pesquisar aqui a pasta onde eu salvei. E aqui está a minha imagem. E agora, como vocês podem ver, é uma imagem que está numa resolução, numa dimensão diferente da resolução que eu usei aqui para esse arquivo. Então ele ficou com essas bordas brancas. Para resolver isso de uma maneira bem simples, vou segurar a tecla Shift e a tecla Alt do meu teclado, clicar em alguma dessas arestas e aumentar aqui, ó, ele vai aumentar por igual, como vocês podem ver, e também mantendo as proporções da minha imagem. Vou aumentar até um pouquinho mais, vou dar uma leve girada
girada aqui na minha imagem, ó, pra ela ficar com esse efeito assim, mais tchan, entendeu, né? Isso aí. Então vou dar aqui um ok, ó, confirmar, voa lá, já tenho aqui a minha imagem. Bom, como eu quero criar um modelo, eu vou renomear essa camada aqui para imagem de fundo. Vou mudar a cor dessa minha guia aqui, ó, vou colocar a cor dela em verde, para eu saber que eu posso editar essa camada depois. E eu vou clicar com o botão direito e converter isso aqui em um objeto inteligente. Isso faz o seguinte: sempre que eu quiser depois só substituir essa imagem por uma outra imagem, eu clico 2 vezes aqui. Como você pode ver aqui, ó, nessas janelinhas, ele vai abrir a janela apenas desta camada aqui. E aí eu vou substituir essa imagem por uma nova imagem, e quando eu fechar essa daqui, ela vai aparecer uma caixa de diálogo perguntando se eu quero salvar, né, essa alteração. Se eu salvar, automaticamente vai alterar essa minha imagem de fundo, sem que eu altere os outros elementos aqui dessa minha composição. De forma muito simples, muito fácil. Agora a gente vai colocar uns chans nessa imagem. Essa imagem, como vocês podem ver, elas têm aqui que a gente chama de sparks, essas faíscas aqui, né? A imagem já possui isso, mas eu quero colocar mais, eu quero deixar ela mais com a minha cara. Eu vou vir aqui em arquivo, vou selecionar essa opção aqui de abra e coloque, e aqui, ó, na minha pasta eu deixei aqui salvo aqui alguns sparks. Eu vou usar aqui basicamente essa daqui, ó, número 7. Vou redimensionar esses sparks aqui também, segurando a tecla Shift e Alt. Vou aumentar aqui o tamanho, deixar bem aqui nos cantinhos, e vou dar um confirmar. Aí você fala assim, pô, beleza, mas aí ficou por cima da outra imagem, não dá pra ver nada. Vou colocar ela aqui, ó, Spark 1. Essa imagem aqui, a gente tem essas opções aqui de mesclagem de camada, né? As opções aqui de mesclagem. Se a gente seleciona essa opção aqui de subexposição linear, o que que ela vai fazer? Ela vai só reaproveitar as partes mais claras dessa imagem, onde tem os sparks ali, os fogos, né? Onde tá a parte escura é como se ela tirasse, é como se ela sumisse isso, ok? E aí automaticamente eu tenho essas minhas bordas aqui, ó. Olha a diferença aqui, ó. Quando eu clico nesse olhinho, eu desativo a visualização. Fica muito mais interessante a minha imagem. Obviamente que eu posso, se eu quiser, diminuir aqui a opacidade, deixar ela mais sutil ou aumentar, enfim. Eu posso deixar da forma que eu olhar e falar, pô, ficou legal agora essa imagem. A gente vai aplicar mais um Spark, só que vai ser aqui, ó, na espada do nosso protagonista. Na verdade, esse aqui eu acho que é a Mikasa. Então vamos lá, vou colocar aqui arquivo, abra e coloque, e vou selecionar aqui mais um Spark. Vai ser essa daqui mesmo. Beleza, eu quero que ele fique aqui na proporção da minha espada, como se fosse uma faísca saindo da espada. Como vocês viram, eu já movimentei aqui a imagem, mas e agora? Pô, como que eu faço para fazer isso, né? Para movimentar de novo, redimensionar essa minha camada se o Ctrl T não funciona? É uma maneira bem simples, a gente pode clicar aqui, ó, em controles de transformação. Pronto, é basicamente como se a gente estivesse utilizando o Ctrl T do Photoshop, beleza? Então eu posso colocar aqui, ó, bem em cima da minha espada. Novamente eu vou mudar aqui, ó, o modo de mesclagem dela para subexposição linear. Fica aquele efeito bem bacana, como se estivesse saindo da espada aqui. Posso até selecionar isso aqui de novo e achatar um pouco essa imagem mesmo, ó. Deixar ela aqui, ó, mais assim, ó. Ficou bacana. A gente já tem basicamente o nosso fundo aqui. E a gente vai aplicar algumas cores para deixar essa imagem um pouco mais interessante, tá? O que a gente chama de Color Lookup. Então a gente vai vir aqui, nova camada de ajuste, e a gente vai vir aqui em pesquisas de cores. Então quando eu seleciono aqui as pesquisas de cores, eu tenho aqui algumas opções que já estão salvas aqui. E a que eu vou selecionar vai ser essa daqui, ó, McKinnon, do Peter McKinnon, né? O McKinnon é zica demais. E aí, como vocês podem ver, quando a gente aplicou aqui essa pesquisa de cores, ele muda um pouco os tons, né? Então ele deixa as áreas mais escuras, eles deixam com um pouco mais, um tom esverdeado, meio azulado, e as áreas mais claras com um tom mais alaranjado. A imagem já fica muito mais interessante assim. Olha a diferença, ó. Essa imagem antes, essa imagem depois. Ele aumentou o contraste, entende? A imagem ficou mais contrastada. Eu posso também ir aplicando outras camadas de ajuste aqui. Por exemplo, eu posso aplicar uma camada de ajuste aqui de curvas. Posso fazer a famosa curva S. A gente aumenta aqui e a gente dá aquele efeito fade, né?
fica bem interessante também. Com alguns ajustes bem simples, a imagem já vai tomando uma outra cara, já vai ficando mais interessante pra gente. Maravilha, agora que a gente fez o nosso modelo, a gente vai colocar o que vai estar escrito na nossa thumbnail. Para isso eu vou pegar a ferramenta de texto ou apertar a tecla T, eu vou digitar aqui. Por exemplo, posso digitar tudo sobre, né? E aqui eu tô usando uma fonte chamada GoBold, tá? Ah, Boneto, mas e se essa fonte, pra mim não aparece essa fonte? Como que eu faço? Você faz o seguinte, quando você selecionar aqui, escolher a sua fonte, você tem essa opção aqui de carregar fonte. E aí você carrega um arquivo direto do seu computador. Se você pesquisar aqui por GoBold, você tem essa fonte aqui, ó, nesse site da fonte. Então é só você baixar aqui e carregar aqui direto. E agora o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou duplicar essa minha camada de texto, apertando Ctrl e J para eu duplicar. E aqui, ó, vou jogar ela aqui para baixo. Cliquei 2 vezes, né? E aí eu vou escrever thumbnails. Posso pensar em outras formas de deixar essa fonte mais visível. Como que eu posso fazer isso? Eu posso selecionar essas minhas duas camadas. Vou mudar aqui, vou selecionar essa opção aqui, ó, de caractere. E como vocês podem ver, eu já tinha selecionado isso aqui, mas caso não esteja aparecendo para você, possivelmente sua fonte vai estar assim quando você colocar. Você pode selecionar essa opção aqui, que é para você deixar em itálico, e você pode selecionar essa opção aqui, que é para você deixar tudo maiúscula, todos os caracteres maiúsculos. Você pode mudar cor, por exemplo, posso selecionar aqui um tom de preto, dá um OK. Quando a gente seleciona esse tom de preto, a gente pode ele dá essa aparência de que é uma sombra. E aí eu só duplico novamente essas duas camadas de texto e coloco outras cores. Eu vou segurar a tecla Ctrl e apertar G para eu agrupar esse meu texto. Vou segurar a tecla Ctrl e apertar a tecla J para eu duplicar. E aí eu vou jogar lá um pouquinho aqui para cima, tá vendo? Ó? Um pouquinho para cima e um pouquinho para a minha direita. E aí eu posso selecionar essas fontes e mudar as cores. Eu venho aqui em caractere, mudo aqui as cores para, por exemplo, branco. E no de baixo eu posso aplicar um efeito de degradê, de gradiente. Como que eu faço isso? Do lado da minha camada eu clico 2 vezes para abrir aqui as opções aqui, né, de efeitos que eu posso colocar nessa minha camada. Vem aqui, ó, em sobreposição de gradiente. Aqui, ó, você tem uma setinha que você tem uma série de pré-definições. Então eu vou selecionar essa pré-definição aqui, laranja e amarelo. Só que esse efeito aqui eu não gosto desse jeito que eles colocam. Então eu vou clicar aqui 2 vezes para selecionar e vou retirar aqui essa cor. Então deixo só o meu tom de amarelo e o tom de laranja. O meu tom de amarelo, ele tá muito claro, muito amarelado. Eu vou escurecer ele um pouquinho aqui, ó, deixar ele um tom mais dourado. Vou dar um OK. Como vocês podem ver, essa transição desse dourado para esse laranja, ela fica um pouco mais sutil. Vou dar um OK. A gente pode agora agrupar esses dois grupos aqui de texto, tá? Vou agrupar esses dois, vou colocar aqui texto. Apertando essa opção aqui de controle de transformação, eu posso aumentar, se eu quiser, ainda mais aqui o tamanho da minha fonte. Posso girar um pouco, ó, e eu dou um OK aqui de novo, confirmei e tirei aqui a visualização de controle de transformação. Para eu deixar talvez um pouco mais interessante aqui, essa parte ficar um pouco mais visível, eu posso ainda aplicar um degradê aqui, um gradiente. Então venho aqui, ó, novamente em camada de ajuste e vou preencher com um gradiente. E aqui nas opções de gradiente, vou selecionar essa opção aqui, ó, preto até o ficar transparente. Posso mudar aqui a posição dele para jogar ele mais para cá e posso também diminuir a opacidade dele. Não precisa deixar tão forte assim. Olha a diferença, ó. Tá vendo? Isso cria um fundo um pouquinho mais, um gradiente um pouquinho mais escuro aqui, pra minha letra aqui ficar também mais evidente, tá? Basicamente é isso. O nosso modelo tá pronto. Como que a gente exporta isso daqui? Então primeiro a gente vai vir aqui em arquivo e eu vou salvar como PSD. Salva aqui na minha pasta de trabalho mesmo, ó. Salvei como thumbnail modelo. Ele já vai salvar como PSD. Quando eu abrir novamente o Photopea, eu posso vir aqui em arquivo, abrir, e aí eu seleciono o meu modelo. Acabei de abrir aqui o meu novo modelo. Ele já vai vir ali com as camadas certinhas, tá? E aí eu posso só substituir a minha imagem. Por exemplo, eu quero mudar essa imagem aqui. Vou clicar 2 vezes, ele vai abrir aqui, tá vendo? Uma nova imagem. Vou vir aqui, ó, arquivo, abra e coloque. Vou selecionar uma outra imagem minha, por exemplo, essa daqui, ó. Vou dar um confirmar, vou tirar essa daqui, ó, essa imagem de fundo. Posso até mudar aqui também, ó, a proporção e tal, aumentar um pouquinho mais. Dá um confirmar, eu venho aqui em arquivo, salvar Smart Object. E aí quando eu fecho, ele já automaticamente substitui a minha imagem aqui do meu modelo. Olha só que fácil. Aí eu posso, né, mudar aqui a posição
dos meus Sparks aqui, né? Eu criei esse outro Spark aqui, eu posso tirar ele. Posso mudar as minhas curvas, talvez as curvas dessa maneira não fiquem tão legal. Posso tirar esse preenchimento aqui de gradiente. Dessa maneira fica muito simples de você alterar essa sua thumbnail. E como a gente exporta isso daqui para uma imagem? Clico aqui em arquivo, exportar como, e aí eu posso exportar tanto como PNG quanto em JPEG. JPEG já funciona bem, tá? Vou aumentar aqui a qualidade para o máximo, tá? Em 100%, porque a imagem já tá pequena, né? Já tá em 720. Dou um salvar e voilá, aqui a minha imagem já está salva com uma qualidade muito fera. E eu posso aqui até ver o tamanho dessa imagem que ela ficou, ó. Ela não superou os 2 MB de tamanho. E nunca mais você vai ter dificuldade para criar suas thumbnails. Beleza? Se você gostou desse tutorial aqui, já deixa o seu like monstrão. Já também se inscreve no canal se você não for inscrito, hein? Compartilha essa dica, esse vídeo com todos os seus amigos também, para eles aprenderem como que eles fazem isso também de maneira gratuita. Me siga em todas as redes sociais para você ficar sempre atualizado de tudo que eu posto. Valeu e até mais!